Olá, me chamo Carlan Yurikeiner, curso Administração Pública na UDESC, e estarei apresentando meu estudo, desenvolvido durante a iniciação científica. Esse trabalho foi desenvolvido com auxílio do professor Daniel Moraes de Pinheiro, na condição de orientador, compreendendo o programa de extensão em Educação e Cultura Política. A minha pesquisa, intitulada A Sexualização do Discurso Político no Cenário Brasileiro, uma análise sobre a sua influência no debate público, tem como proposta avaliar como as questões relacionadas a gênero, saúde sexual e reprodutiva e temas correlatos podem incorrer na sexualização da política, quando deturpados intencionalmente. Importante mencionar que essas discussões acabam norteando o debate público, moldando comportamentos sociais e incidindo posteriormente na formulação de políticas públicas. Entre os objetivos específicos da pesquisa está o de buscar evidenciar a lógica do discurso de sexualização da política, a fim de entender o seu público-alvo. Nessa investigação, busquei encontrar respostas para um fenômeno recorrente na contemporaneidade, que engloba o amplo guarda-chuva das fake news. Alguns autores, como Wilhelm Reich e Jason Stanley, desenvolveram conceitos que servem como ferramentas para buscar compreender novos fenômenos, como o de ansiedade sexual, que será abordado mais à frente, além da tentativa em identificar resultados provenientes de experiências realizadas no Brasil. Nesse interim, o trabalho expõe algumas oportunidades em que esse tipo de política fora empregado no país, através de pesquisa bibliográfica, histórica e documental, tendo como fonte quase que exclusivamente livros, acervo pessoal e derivados de biblioteca, artigos científicos e demais documentos disponibilizados através de bibliotecas eletrônicas científicas virtuais, como o Cielo e o portal de periódico CAPES. Outro objetivo específico é o de analisar as motivações e propósitos dos agentes que sustentam essa forma de fazer política, examinando como o tema proposto se relaciona com a cultura política. Isto é, uma verificação sobre o porquê do fazer política dessa maneira, qual sua finalidade, dos que apelam ao discurso voltado para a reação às pautas reformadoras, a fim de compreender as motivações de seus emissores e público-alvo. Acredito que, antes de dar prosseguimento à explicação deste trabalho, seja importante evidenciar alguns conceitos fundamentais para a pesquisa, como o de ansiedade sexual, que, segundo Wilhelm Reich, psicanalista e cientista alemão, é causado por uma frustração externa da satisfação do instinto e fixada internamente pelo medo de excitação sexual represada. Constitui a base da ansiedade geral diante do prazer, que é parte integrante da estrutura humana predominante. O autor ainda complementa que a inibição moral da sexualidade acaba por internalizar sentimentos negativos do indivíduo, tornando-o medroso e submisso. Esse processo não apenas transforma em tabus assuntos relacionados ao sexo, mas também os relaciona ao medo e ao constrangimento, fazendo com que o sujeito tenha de buscar liberar suas tensões de outras formas, como, por exemplo, através de comportamentos sádicos. Já o conceito de pânico moral tornou-se famoso através de Stanley Cohen na década de 70. Um pânico moral é um sentimento de medo que costuma ser maximizado e difundido em massa, de que algum mal ameaça o bem-estar da sociedade. Em suma, tem por objetivo definir a reação de um determinado grupo social à guisa da falsa sensação de que um dado comportamento de um grupo, geralmente um grupo minoritário ou subcultura, oferece perigo e representa uma grave ameaça à sociedade em geral. Como exemplos contemporâneos, temos as conspirações de rapto de crianças por pedófilos predadores, representados na figura do imigrante, ou uma suposta religião biônica mundial, que ameaça a cultura judaico-cristã do Ocidente. Contextualizando, alguns autores utilizados na elaboração desse trabalho, além de demonstrar que a discussão desses temas acaba por contestar papéis historicamente consolidados, como a figura do homem provedor e da mulher do lar, eles também apontam que a masculinidade patriarcal cria homens com expectativa de que a sociedade lhes permitirá o papel de únicos protetores e provedores de suas famílias. Jason Stanley ainda afirma que, em tempos de extrema ansiedade econômica, os homens, já preocupados com a percepção de perda de status resultante do aumento da igualdade de gênero, podem facilmente entrar em pânico por conta de demagogia dirigida contra as minorias sexuais. Conforme exposto até aqui, foi possível observar que ocorre a problematização e deturpação de temas imprescindíveis ao ambiente democrático e que estratégias políticas nem sempre são honestas com seus adversários. Estudos como o de Correia demonstram que a ofensiva contra as questões de gênero, direitos reprodutivos e sexuais e saúde pública tiveram um boom na década de 90 por conta de conferências da ONU, especialmente após a ECO 92 sobre o meio ambiente e desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro. Ficou conhecida por ser a primeira vez onde utilizou-se o termo gênero,
em um documento intergovernamental, além de ter discutido com veemência questões relacionadas à saúde reprodutiva. Já em 1994, ocorre a Conferência do Cairo, que discutiu temas como lesbianidade, sexualidade adolescente e direitos sexuais. Como resposta à época, o Vaticano designou os direitos das lésbicas como anti-humanos. Já no ano 1995, é a vez da 5ª Conferência Mundial sobre a Mulher, Igualdade, Desenvolvimento e Paz, organizada em Pequim. Neste encontro, discutiu-se o empoderamento feminino, a violência contra a mulher e especialmente o reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos como pertencentes aos direitos humanos. No entanto, a organização das conferências supracitadas e a execução de novas agendas tidas como progressistas tiveram obstáculos. Souza Júnior observou que o trabalho de Ratzinger contribuiu com o surgimento do que ficou conhecido por contraofensiva político-discursiva, poderosa contra o feminismo e sua proposta de reconhecimento e avanço em matéria de direitos sexuais e reprodutivos, subsidiando o subsequente pânico moral em torno dos temas supracitados. Apesar dos estudos de gênero terem surgido nos longínquos anos 70, a utilização do tema como arma política parece ter se fortificado nas últimas décadas. Para ser sucinto, muitos autores apontam que o estopim que deu início à cruzada moderna contra os estudos de gênero se deu a partir de 2007, na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, que foi inaugurada pelo Papa Bento XVI em Aparecida. A partir desse momento, o conceito de ideologia de gênero é perpetrado nos debates públicos, além de subsidiar uma contraofensiva às pautas de gênero que tomaram evidência nos anos seguintes, como a união estável entre pessoas do mesmo sexo e o projeto Escola Sem Homofobia. Neste sentido, o estudo apresenta alguns exemplos de como a sexualização da política ocorre no Brasil. Como exemplo para esse vídeo, temos o projeto Brasil Sem Homofobia, foi lançado em 2004, mas virou alvo de discussões acaloradas no ano 2011, quando passaria a se chamar Escola Sem Homofobia, propondo a educação inclusiva. O material seria distribuído nas escolas brasileiras e tinha como proposta contribuir para a implementação e efetivação de ações que promovam ambientes políticos e sociais favoráveis à garantia dos direitos humanos e da respeitabilidade das orientações sexuais e identidade de gênero no âmbito escolar brasileiro. O material foi avaliado e aprovado por uma série de entidades, como o Conselho Federal de Psicologia, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS e pela Unesco, através de representantes do Brasil, por considerar a importância em debater o tema e orientar alunos a respeitarem suas diferenças. No entanto, após pressão das bancadas evangélica e católica, o projeto Escola Sem Homofobia foi deixado de lado. Sua campanha foi cancelada. Era comum escutar muitas inverdades sobre o projeto, como a de que crianças a partir de 7 anos teriam acesso ao material, quando na verdade a faixa etária do projeto era voltada para alunos do Fundamental 2. Bom, quanto às considerações finais, ao longo da pesquisa eu pude perceber que nesse cenário onde se busca a defesa da tradição, atos de repressão acabam sendo adotados e, consequentemente, também normalizados por parte da população. Isso faz com que grupos minoritários sofram certa desmoralização aos olhos da sociedade, incorrendo na supressão de suas liberdades e conferindo tratamentos inapropriados entre cidadãos de diferentes grupos. Essa problemática acaba sendo somada aos demais conflitos políticos sociais que afetam o cotidiano da população, como a ansiedade econômica contemporânea, maximizando as tensões já existentes na sociedade. Aqui constam as referências utilizadas no desenvolvimento do vídeo. No mais, agradeço a atenção delegada ao vídeo e o apoio que foi me dado até aqui.